Não, tem que ser uma oportunidade excelente, né? E eu acho que é até um pouco mais fácil aprender quando você está lidando aluno com aluno que aluno com professor, né? Acho que a dinâmica fica mais interessante, mais próxima e acaba dando um resultado bem legal. Convidar o pessoal e já estão até visualizando a possibilidade de a gente fazer ano que vem também, né? Se a coisa continuar com esse sucesso todo. Quem sabe se torna um processo contínuo, né? Que vai ser muito bom para todo mundo. Seria bem legal mesmo. Maravilha. Enquanto a gente conversava, chegou a Maria Clara. Boa tarde, Maria. Como está? Olá, boa tarde. Tô bem, vocês? Tô bem, graças a Deus. Tava pedindo desculpa aqui para a Rafaela e pedir para você também, que semana passada eu me envolvi com as bancas e era para ter avisado que não teria encontro, mas acabei esquecendo de postar para vocês. Aí fica o meu pedido de desculpa e a gente volta agora às nossas atividades normalmente, né? Embora o semestre está acabando, eu não sei como é que vai ser nosso calendário, eu vou conversar com a professora Carla e divulgo para vocês lá no Telegram mesmo, tá bem? Ok, sem problema. É correria, eu tô ficando velho, tô ficando meio esquecido. A Eu idade vai também chegando, faço isso. essas coisas não aconteciam não, mas a idade vai chegando e a gente vai ficando meio esquisito. Muito bem, meninas, eu já comecei a gravação aqui, vamos falar sobre o tópico de hoje, que é o J4, né? O nosso quarto tópico dentro da ementa básica da OBI, e ela tem uma ementa, inclusive, grande, né? São vários tópicos, vocês devem ter visto na chamada da reunião, que é linha, segmento de linha, ângulo, triângulo, retângulo, quadrado e circunferência. Mas nesse nível 1.4 ainda, que são conceitos básicos de geometria e aritmética, ele não se aprofunda muito nas questões de algoritmos que agem sobre esses entes geométricos, é mais a questão do reconhecimento desses entes e das suas propriedades elementares. Então, para a gente que está no contexto de programação competitiva, OBI, maratona, é muito importante duas coisas. Primeiro, naturalmente, que vem já do nosso ensino médio fundamental, é o reconhecimento dessas propriedades, a parte que eu acho que vocês não vão ter dificuldade alguma, e uma parte mais interessante que eu quero focar com vocês hoje, que aí, à medida que a gente vai lembrando as propriedades, a gente pode trabalhar nesse mesmo tópico, é como representar esses entes num contexto de um programa de computador. Então, o tópico do J 1.4 que eu quero focar hoje com vocês é representações de estruturas geométricas. Tações, não de estruturas, né? Que estruturas tem outro conta de programação, de entes geométricos em programas. Então, isso aqui cobre bem essa questão dessa ementa, e é um tópico que, embora vocês tenham conhecido já esses entes geométricos aí no ensino fundamental e médio, como eu já citei, certamente vocês não viram como representar isso em programas de computador, em particular na linguagem C++, que a gente está utilizando aqui para concretizar os nossos exemplos. Então, eu quero passar em cada um deles rapidamente, mostrando as alternativas que a gente tem. Só que eu não vou começar na ordem da ementa, não, porque os dois primeiros são, de fato, os mais complicados em termos de representação, por incrível que pareça, embora não sejam entes muito sofisticados, eles acabam por não ter uma representação muito simples, né? Então, na verdade, linha e segmento de linha deixa para depois, e o ângulo que acaba sendo relacionado a esses dois primeiros. Vamos começar pelo triângulo. Então, como a gente pode representar um triângulo em termos de programa de computador, né? A gente sempre tem a opção elementar de representar esses entes geométricos por uma estrutura ou por uma classe, que vai guardar aí valores que caracterizam aquele ente geométrico, né? Então, uma primeira alternativa para representar um triângulo seria uma estrutura, e essa estrutura, que vai representar o meu triângulo, vai ter que ter alguns parâmetros que caracterizam esse triângulo. Uma primeira alternativa é você guardar uma base e uma altura, que aí vai bem dentro da definição de triângulo lá do ensino fundamental da gente, que um triângulo pode ser caracterizado por uma base e uma altura, na verdade não um triângulo, mas sim uma família de triângulos equivalentes, né? Mas triângulos têm a mesma base e a mesma altura, eles não são necessariamente iguais, mas vão ter um fator em comum, eles vão ter a mesma área, né? Então, se você armazenar o triângulo por meio das características da sua base e altura, você imediatamente pode definir uma função que calcula a área desse triângulo aí, né? Então, se você recebe um triângulo como parâmetro, o T, a área de T nada mais é que o produto da base vezes a altura desse triângulo, isso tudo dividido por 2.0. Estou botando tudo aqui em ponto flutuante, a depender do contexto, pode ser inteiro, mas no caso mais geral, ponto flutuante. Então, essa é uma representação comum, em provas de OBI ela vai ser bastante útil, né? Se for um único triângulo no problema, a gente nem precisa, de fato, de representar ele numa estrutura. Essa representação é mais útil quando você tem, por exemplo, uma lista, uma coleção de triângulos que você quer processar de alguma maneira. Por exemplo, você tem N triângulos, cada um é caracterizado por uma base e altura, e você quer calcular o de maior ou de menor área, por exemplo, e seria uma alternativa que você teria
para poder estabelecer aí esse algoritmo, seria para armazenar adequadamente os triângulos guardados em um vetor. Aí sim, guardar esses elementos do tipo dessa estrutura seria mais adequado do que você trabalhar com dois vetores diferentes, um para bases e outros para alturas, né? Embora tem gente que faça assim também. A questão é, quando a gente tem uma figura que pode ter múltiplas representações, como é que a gente deduz algumas das características que foram omitidas dessa representação? E às vezes o problema é justamente esse. Imagine que eu tenho a base e a altura. Eu posso falar alguma coisa a respeito do perímetro desse triângulo? Então, uma pergunta aqui. Então, dados os valores de B e H, é possível calcular o perímetro do triângulo ou não é possível? O que vocês acham? Dá para calcular o perímetro ou não dá para calcular o perímetro? Eu imagino que dê, mas eu não lembro como. Então, o que acontece? A base e a altura são medidas num triângulo. Vamos desenhar um triângulo aqui que tem uma base B e altura H. Então, a altura H aqui, uma base B aqui embaixo, isso forma esse triângulo. A pergunta é, eu consigo fazer um triângulo que não seja semelhante a esse, que tenha a mesma base e mesma altura? Então, vejam vocês, aqui, a princípio parece que não, mas vejam aqui, imagine que eu tenho um ângulo alfa aqui e um ângulo beta aqui. Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Aqui você vai ter os complementares desses ângulos para formar o 180 desse triângulo. Se eu aumentar esse ângulo aqui, por exemplo, eu posso fazer um triângulo que é mais alto aqui, para esse lado, a altura H bate aqui e minha base B termina para cá. Então veja que esses triângulos não são necessariamente equivalentes, mas têm a mesma área. Será que o perímetro deles será o mesmo? Esse aqui é o ponto, né? Aí é útil o conhecimento de algumas expressões geométricas que relacionam essas características que a gente tem de um ente geométrico com outros, né? Vocês conhecem a fórmula do semiperímetro para a área? Acho que é, agora, esqueci o nome dele, é de Heron? Não. Acho que é Heron, mas posso estar errado, deixa eu chamar a fórmula do semiperímetro que não tem erro. A fórmula do semiperímetro, ela associa a área de um triângulo com o semiperímetro dela. O semiperímetro é a soma das medidas dos lados dividido por 2, que é o semiperímetro, o perímetro dividido por 2. Então, a área, eu vou confiar na minha memória aqui, depois a gente confere, tá? Vai ser S multiplicado por S menos L1, S menos L2 e S menos L3. Então, veja que essa aqui vai um pouco no... Eu não estou lembrando agora se tem um coeficiente dividindo. Deixa eu até confirmar se é a fórmula de Heron mesmo, o nome correto. E já ver se eu não me esqueci. É a fórmula de Heron mesmo. E está correto o que eu acabei de escrever. Então, vejam vocês que eu tenho uma fórmula que associa esse L1 mais L2 mais L3 é o perímetro, que é a soma das medidas dos lados, com a área. Então, há uma relação entre área e perímetro. Então, se eu fizer a substituição da área aqui, eu consigo elevar aqui ao quadrado esse lado. A ao quadrado vai ser igual ao semiperímetro L1, semiperímetro L2, esse perímetro L3. Então, você teria aqui um polinômio de grau 4 em S. Aqui desse lado é constante, aí você teria alguns termos aqui. Então, seria a solução de um polinômio de quarto grau. Achar um zero de polinômio de quarto grau para que você definisse um perímetro possível para aquela área dada. Não é uma pergunta muito comum, mas é o que quis ilustrar para vocês como é que podem acontecer problemas que relacionam medidas que caracterizam um ente geométrico em função de algumas outras conhecidas. Então, o triângulo tem várias. O triângulo é uma figura de muitas propriedades, né? De muitas relações. A gente tem os triângulos que são equiláteros, triângulos retângulos. E vão aparecer muitas outras relações que não essa, mas eu quis usar uma em particular aqui só para ilustrar para vocês que tipo de problema você pode encontrar. Então, a depender do nível de dificuldade do problema que você vai enfrentar, você pode achar um problema que vai te dar a base e a altura e vai te pedir a área. Ou vai te dar, de repente, a área e a base pedir a altura, ou quais são as bases e alturas inteiras que dariam uma base em específico,
Então, são tipos de questões que o pessoal vai explorando em maratona. E por isso que a pessoa que estuda programação competitiva, maratona, OBI, acaba tendo um desenvolvimento aí bastante interessante, porque você começa a ver questões conhecidas sobre óticas diferentes, né? Então, se eu omitir dessas variáveis, o que acontece com as demais, né? É possível, não é possível ainda? E se eu restringir aos inteiros? E se eu quiser todas as combinações possíveis de soluções? E nisso vai acontecendo. Problemas mais sofisticados de maratona que envolvem triângulos envolve, por exemplo, você determinar uma lista de triplas pitagóricas, né, que são hipotenusa, cateto e cateto de um triângulo retângulo, e realmente é um problema um pouquinho mais sofisticado. Essa questão aqui de dada a área, você calcular um perímetro válido, ou quais são todos os perímetros válidos, né, sendo um polinômio de quarto grau, teria no máximo aí 4 raízes. Para simplificar, eles podem restringir isso a raízes inteiras, e por aí vai. Tem aí várias alternativas aí para você desenvolver esse problema. Quer ver? Só para a gente terminar de elaborar esse do semiperímetro aqui, ó. Vamos pegar um exemplo num triângulo bem conhecido, que é o triângulo retângulo mais famoso de todos, está em todo o livro didático, porque ele é um triângulo retângulo e as medidas dos seus lados são todos inteiros, né? Então, facilita muito na hora de estudar, de fazer conta. A hipotenusa desse triângulo tem medida 5 e tem um cateto de lado 3, lado 4. A área desse triângulo é a medida da base vezes a altura. Base e altura são os dois catetos, dividido por 2, então a área também é inteira e vale 6. O perímetro desse triângulo, a soma dos seus lados, dividido por 2. Opa, esse aqui é o semiperímetro, eu quero o perímetro primeiro. O perímetro é só a soma das medidas dos lados, 5 com 8, com 3, 12. E o semiperímetro, que é o P sobre 2, esse sim é igual a 6. Então, se a gente não soubesse essas medidas do lado aqui, consequentemente, a gente não soubesse o perímetro e soubesse apenas a área, e levasse a fórmula de Heron, eu tenho que a área é a raiz quadrada de S menos, aliás, perdão, eu tenho os lados, eu só não tenho, eu quero descobrir os perímetros possíveis, né, daquela área, desde que eu tenha as medidas dos lados aqui, ó, para usar na fórmula de Heron. S4, S5. Então, essa conta aqui, desse lado elevado ao quadrado vai dar 36, 36 seria igual a 6, que multiplica S1 menos 3, S1 menos 4, S menos 5. Se eu fizer o cancelamento aqui, 36 com 6, eu vou ter que 6 tem que ser igual de S1 menos 3, S menos 3, S menos 4 e S menos 5. Oh, eu cancelei errado aqui. Ah, não, que eu já substituí o valor de 6, né? Eu tenho o valor do semiperímetro. Estou fazendo besteira, né? O S tem que ser minha variável aqui, pessoal, perdão. Embora eu saiba aqui o valor dele, deixa eu voltar para lá, porque se eu botar aqui vai dar uma igualdade, não é o que eu quero. Eu quero ter uma variável aqui, S, S menos 3, S menos 4 e S menos 5. Então, para resolver isso aqui, você pode expandir isso aqui naturalmente no polinômio de quarto grau e tentar encontrar um zero desse polinômio. E uma das muitas maneiras que você tem que fazer isso aqui é usar a busca binária. A gente não discutiu busca binária ainda, mas só para ilustrar onde é que emenda matemática com programação competitiva. Na matemática, você expandir um polinômio de grau 4, você não vai ter uma fórmula fechada para uma das raízes. Mas se você tiver um intervalo de valores onde o S numa ponta é negativo e na outra ponta é positivo e vice-versa, aí o teorema do valor intermediário te garante que tem um zero naquele intervalo e esse zero você usa a busca binária para encontrá-lo. Então, só quis ilustrar como é que os problemas de geometria acontecem, desde os mais simples até os mais sofisticados. Para o nível J 1.4 que eu tenho discutido com vocês hoje, a coisa é mais do lado simples dessa situação toda. Talvez você conhecer a fórmula de Heron, para que você, dados os lados, você consiga calcular uma área, ou dada a base e a altura, ou, que é a terceira alternativa, então só para métodos de computar a área de um triângulo. Os três mais famosos, né? Métodos de cálculo da área. Então você tem três principais, que com esses três aqui vocês vão resolver a maioria dos problemas que envolvem triângulos e áreas, né? O primeiro deles é a área é a base vezes a altura, que a gente já conhecia agora há pouco. O segundo, a área é o semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro por subtrair de cada um dos lados, que é a fórmula de Heron. E a terceira maneira, que eu não comentei ainda, é se você conhecer as coordenadas dos pontos. A área vai ser a metade do valor absoluto do determinante dessa matriz aqui, ó. x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1.
Então, se você conhecer as coordenadas cartesianas dos 3 pontos que delimitam o triângulo, você pode calcular a área diretamente a partir dessas coordenadas, sem precisar calcular base, altura, nem semiperímetro. Imagina que aqui é o ponto P1, que tem aquelas coordenadas da primeira linha, aqui é o ponto P2 e o ponto P3. Então, essa fórmula é bastante útil, isso é um determinante 3×3, a gente aprendeu lá no segundo grau que a gente tem 6 termos somando e 6 termos negativos, né, quando a gente usa aquela expansão de dobrar a primeira e a segunda coluna aqui, usar de setas nos dois sentidos. Então, dá para calcular, dá para implementar com uma certa facilidade e você computar a área do triângulo. Então, computar diretamente é o lado fácil, é o que nos interessa hoje, e às vezes o problema é reverter esse problema, né? Às vezes você tem a área e 2 pontos, você quer achar pelo menos uma coordenada válida de ponto que a área redunde naquele valor que você já conheça. Mas esses mais sofisticados a gente vai estudar mais adiante. Vamos centrar agora nos mais simples. Segundo ente geométrico que eu quero discutir com vocês hoje ainda nessa questão de representação é o retângulo. E o retângulo, assim como o triângulo, também você pode representá-lo por meio de uma estrutura que vai ser, em termos de conteúdo, idêntica à do triângulo, né? A estrutura rect, ela pode ser caracterizada por uma base e por uma altura, isso aqui é uma bem comum, e uma segunda, que a gente vai até usar num problema que a gente tem hoje, a gente não vai usar ela diretamente, mas implicitamente, é você ter 2 pontos. Um ponto, que é vou botar aqui, ó. É uma nomenclatura possível, não muito boa, mas você vai ter 2 pontos que caracterizam o retângulo. O canto inferior direito, aqui de Lauer, e aqui, na verdade, o down, né? Down left. E aqui, o upper. Então, é o canto inferior esquerdo e o superior direito, ou os opostos, né? O superior esquerdo e o inferior direito. Se você conhecer esses 2 pontos apenas, esses outros 2 que não foram dados são imediatamente deduzíveis, né? Porque a gente sabe que esse ponto aqui terá a mesma coordenada x desse e a mesma y desse. E esse aqui de baixo tem a mesma x desse e a mesma y desse daqui. Então, de fato, você não precisa dos 4 pontos que delimitam o retângulo, apenas 2 deles, desde que o retângulo esteja alinhado com os eixos cartesianos. Então, essa representação aqui é útil, no sentido que me dá justamente só essas 2 medidas aqui, a base e a altura, e às vezes eu não tenho elas diretamente, eu tenho elas implicitamente, também são fáceis de deduzir, né? Diferença em valores absolutos entre as coordenadas x e as coordenadas y desses 2 pontos. Então, às vezes, você delimita um retângulo dado essas componentes. Com o retângulo a figura mais simples, geometricamente falando, que o triângulo, também é mais fácil deduzir outras medidas a partir dessas conhecidas. O perímetro, que é o dobro da soma desses 2 valores. Lembrando que um retângulo contém 2 triângulos, né? Caso eu trace uma diagonal principal ou secundária aqui, são 2 triângulos de áreas idênticas. E por aí vai, tem muito mais fórmulas relacionando propriedades dos retângulos do que os triângulos. Outra figura geométrica que eu quero mostrar para vocês aqui, ainda nessa linha, que está na listagem aqui da nossa emenda, é o quadrado. E o quadrado ele é interessante porque o quadrado é um caso particular de retângulo, né? Todo quadrado é um retângulo. A diferença é que a sua base e a sua altura são idênticas, né? Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é retângulo. Então, para me armazenar um quadrado, eu preciso de uma única medida, que é a medida desse lado. Uma vez que ambos são iguais, base e altura, não preciso discernir em 2. Então, você tem um lado L ou S, também é um nome comum aí por lado, do triangulado em português, S em inglês. Então, com um único número, você caracteriza um quadrado. Um quadrado é uma figura que tem propriedades interessantes. Esse negócio dos lados iguais, ele tem a simetria, ele é dividido em 2 triângulos retângulos, como é o caso do retângulo. E essa medida aqui, se ele tem lado L, essa diagonal principal aqui tem L raiz de 2, é um número irracional. E dentro das suas propriedades, o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado, também sai diretamente, a área de um quadrado é L ao quadrado, tá certo? São propriedades aí imediatamente reconhecíveis em um quadrado. Mais uma figura geométrica seria o círculo. Dessas que eu falei até agora, é a única que não é um polígono, mas ela é bem conhecida porque a gente estuda ela cedo, no ensino médio fundamental. 2 estruturas possíveis para representar um círculo. A primeira delas usa simplesmente um raio, e aqui eu estou representando todos os círculos que têm mesmo raio, todos eles são
equivalentes, né? Vai depender só da posição geométrica deles, mas em termos de propriedades, área, perímetro, serão as mesmas. Ou eu quero especificar um círculo em especial no espaço, aí eu faço, além do registro do raio, de um ponto, que eu vou chamar de C, que vai ser o centro do círculo. Aí esse ponto discrimina esse círculo aqui de todos os demais que têm mesmo raio, mas estão em localidades geométricas distintas. Em relação à área, a área de um círculo é π vezes o R ao quadrado. O π, inclusive, ele tem uma definição bastante interessante que a gente sabe lá da geometria do segundo grau, que é o perímetro de um círculo é 2 vezes πr ao quadrado, né? Então, o π, na verdade, é a razão entre o diâmetro de um círculo, que é 2 vezes r, e o seu perímetro, né? Na verdade, o perímetro dividido pelo diâmetro, ao contrário. Perímetro dividido pelo diâmetro, né? Então, a razão entre o perímetro, que é a medida do contorno do círculo, sobre a diagonal que cruza ele, passando no ponto central, isso tudo dá exatamente π, é essa razão. Então, a gente já vê ele aparecendo em ambas as fórmulas, mas é por conta dessa relação que ele tem entre perímetro e diâmetro. Então, vejam vocês que essas 4 figuras que eu comentei até agora, o triângulo, o retângulo, o quadrado e a circunferência, podem ser representados todos por meio de estruturas, e todo lugar que eu usei a estrutura, eu podia ter usado uma classe e, em problemas mais simples, dispensar o uso de uma estrutura específica e usar simplesmente as variáveis que representavam essas estruturas. Várias vezes eu usei o ponto, né? Então, o ponto não está aqui diretamente citado na emenda, mas um ponto, uma maneira de representar ele, é por meio de uma estrutura, também chamada ponto, e que você guarda, vou botar como inteiro aqui, pode ser também ponto flutuante, as coordenadas do plano cartesiano desse ponto. Pode ser um ponto tridimensional com a coordenada z que eu não escrevi aqui, ou você pode usar o C++ e definir um ponto como um par de inteiros. A vantagem de você usar essa segunda definição é porque você já herda, por exemplo, a comparação por coordenada que é inerente aos pares, já para os pontos. A dificuldade é que se você for por esse caminho e declarar um ponto P, para acessar a coordenada x, você teria que usar os acessos para pontos, né, que é primeiro e segundo, em vez de x e y. Se você usar essa definição aqui, ó, se você definir um ponto, só para diferenciar aqui, um ponto Q, usando essa definição, aí você pode usar Q.x e Q.y, que é muito mais natural para a gente, né? Então, tem uma vantagem de usar essa segunda, de aproveitar o que já está pronto no C++, mas a sintaxe fica um pouco piorada, a escrita, e ou você fazer sua própria estrutura, você perde um tempinho digitando isso, mas você ganha a sintaxe de x e y, que são bem mais naturais para a gente. Deixa eu parar aqui e fazer perguntas para vocês, só para ver se vocês estão acompanhando, que eu quero agora passar para os mais complicados em termos de representação. Deixa eu voltar aqui para o Teams. O Teams está para cá, na verdade. Muito bem, meninas, estão comigo ainda? Sim, sim. Sim. Disparei falar rapidamente para passar das partes mais elementares um pouquinho mais depressa para chegar nas mais legais agora. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida que você fazer intervenção, por favor, vocês podem falar, tá bem? Não precisa nem levantar a mão, porque como eu estou com 2 monitores, eu acabo não olhando para o Teams, mas estamos só nós, não tem perigo de confusão, não. Também sintam-se à vontade para participar. Vamos para as retas e segmentos de retas. Esses são mais interessantes porque como é que eu posso representar uma reta? Para representar reta, antes de escrever o código C++, a gente tem que lembrar que a gente tem 2 equações da reta. A primeira é a equação reduzida, que é o que a gente lembra com mais frequência, porque eu, particularmente, no meu segundo grau, era que a gente praticamente usava o tempo todo. Eu praticamente não conhecia a outra no segundo grau, vim conhecer bem depois. Na equação reduzida da reta, você tem o y igual a mx mais b, onde esse m é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a reta toca o eixo y, né? Quando a coordenada x for igual a 0, o eixo y é atravessado pela reta no ponto de coordenada b. E o coeficiente angular é a inclinação da reta, né? A gente é bem familiar com isso, principalmente quem está na graduação, por causa da derivada e tudo, né? Porém, existe uma segunda equação da reta que a gente estuda com menos frequência, mais em álgebra linear, que é a equação geral da reta. Por que é preciso ter 2 equações para retas? Porque na equação reduzida, essa equação não representa, não existe a possibilidade de você representar uma reta vertical. Então, as retas horizontais são possíveis. Retas horizontais tem x igual a 0 aqui, né? Não tem todas as coordenadas x
Para todos os valores você tem o YB constante, você não tem esse termo. Então, y igual a b é uma reta horizontal, mas você não pode fazer o mesmo e representar uma reta vertical. Já a equação geral representa qualquer tipo de reta, independente da sua qualidade. E ela é escrita na forma ax mais by igual a c. Tá certo? Então, essa equação geral da reta representa qualquer reta em particular, aqui todas elas, exceto as retas verticais. Até porque uma reta vertical seria da forma o x igual a um x0 fixo, né? Então, veja que essa forma aqui não é condizente com essa daqui. Então, a equação reduzida da reta, até porque o coeficiente, fica mais claro ainda que o coeficiente angular é computado como a razão entre as diferenças entre as coordenadas y sobre as diferenças entre as coordenadas x de dois pontos que pertencem à reta. Se esses pontos têm mesma coordenada x, o denominador aqui se anula, então eu realmente não tenho um coeficiente angular. De posse dessas duas representações matemáticas da reta, aí eu posso partir para as estruturas de C, C++ para representar a reta. Então, eu posso representar uma reta, se eu estiver usando a equação reduzida, por meio de dois números em ponto flutuante, a sua inclinação e o seu coeficiente linear, coeficiente angular e coeficiente linear. Ou, se eu tiver numa equação geral da reta, aí eu vou ter que representar através dos coeficientes A, B e C daquela reta. Veja que eu preciso de um coeficiente a mais, mas aqui estão englobadas todas as retas possíveis. Uma terceira forma, que eu não discutiria antes, que é possível de você ter para representar uma reta, é você ter dois pontos P e Q que pertencem a essa reta, com a restrição clara que P não pode ser igual a Q. Eu preciso de dois pontos distintos. Essa daqui é idêntica à equação geral que representa qualquer reta possível. Se você tiver esses dois pontos, você pode deduzir tanto esses coeficientes A, B e C, como você pode deduzir a inclinação e o coeficiente angular nos casos das retas não verticais. Então, são três representações distintas que vocês vão ter que trabalhar com elas, todas as três, em algum momento, a depender do problema geométrico. Veja que essas duas representam retas no aspecto geral da coisa. Essa daqui também vale para segmentos de reta. O segmento de reta é um recorte da reta, as retas são infinitas em todas as direções, e o segmento de reta ele inicia em um ponto P e caminha na direção da reta até o ponto Q e para lá. Então, o segmento é delimitado. Essa representação também vale para segmentos de reta, e essas aqui não valem para segmento de reta, porque não especificam esse ponto de início e fim que você caminha sobre a reta, e sim as características gerais para que você possa caminhar infinitamente em ambas direções. Então, como eu falei no comecinho, embora a reta não seja muito sofisticada do ponto de vista geométrico, na hora de implementar em C e C++, você tem mais alternativas por conta dessa diferença, né, de representações possíveis. As outras figuras são mais diretamente representáveis do que no caso aqui das retas. Aqui tem mais alternativas. Nem vou entrar no mérito da representação paramétrica, né, que a gente vê lá no cálculo 3, mas para a maratona aqui já está bastante satisfatório, já dá para atacar a grande maioria dos problemas. Tá certo? Para finalizar essa parte inicial aqui, que são os temas citados na ementa, uma coisa bem legal vai ser agora, se eu não me engano, é o G, se eu não tiver a memória errada, que são os ângulos. Então, para representar um ângulo, o ângulo em si só você pode usar uma variável em ponto flutuante ou inteiro, se dependendo são em graus ou em radianos, mas em geral a gente está falando de ângulo entre alguma coisa, né? E esses ângulos são estabelecidos entre dois segmentos de reta. Se você tem um segmento de reta aqui e outro segmento de reta aqui, eles definem um ângulo alfa e, naturalmente, se eu complementar aí 360 menos alfa. Então, ambos segmentos de reta, eu posso pensá-los como vetores. A única diferença no segmento de reta para o vetor é porque o vetor é orientado, eu tenho um ponto de partida e de chegada, e no segmento de reta, eu não tenho exatamente claro quem é o início e quem é o fim. Então, isso aqui é um segmento de reta, porque eu posso pensar que o A delimita até o B, ou o B delimita até o A, não tem direção associada, e se eu fizesse isso na forma de vetor, agora está orientado. Eu tenho um sentido claro, eu começo no A e termino no B, ou poderia acontecer o contrário, né? Eu começo em B e termino em A, então essas são as formas vetoriais associadas ao segmento de retas. Mas pensando em vetores, só para lembrar de arro, eu tenho a relação que o produto escalar entre U e V é igual ao comprimento do vetor V vezes o comprimento do vetor U vezes o cosseno de alfa. Então, o alfa pode ser, se eu passar esses dois termos para o lado de cá dividindo, depois aplicar o arco cosseno,
que é o cosseno menos 1. Então, é o arco cujo cosseno é dado pelo produto escalar de U por V, dividido por tamanho de U, tamanho de V. Então, se você precisar calcular um ângulo entre dois segmentos de reta ou dois vetores, você pode recorrer à álgebra linear e chegar nessa expressão. E vocês estão vendo que essa expressão aqui, dificilmente você vai conseguir trabalhar com ela em termos de números inteiros, né? Porque só esse quociente aqui já tem um potencial grande de dar um número em ponto flutuante, e mesmo que ele dê um número inteiro, você vai aplicar a função inversa do cosseno, que, salvo raríssimos casos, não vai dar um número inteiro, né? Vai dar um número aí em ponto flutuante. Outra questão comum, principalmente na OBI, para ângulos, é a questão de conversão, né? Você está com um ângulo em radiano, você quer passar para graus e vice-versa, e a gente lembra que é exatamente aquilo que a gente fazia no segundo grau. Você pode escrever aqui, perdão, você escrever aqui, ó, você tem um ângulo alfa, ele corresponde a x botar x aqui não. Cadê o Ctrl Z que não funciona? Ele corresponde a R radianos. Então, você tem a coluna dos radianos e a coluna dos graus. Então, você tem um ângulo alfa, corresponde a R radianos. Quantos graus corresponde? Imagine que você agora quer saber a relação entre eles. Você estabelece que, escrevi errado, que 180 graus corresponde a π. Então, se você conhecer o alfa, você consegue calcular o R. Então, se o alfa é dado em graus, o R é o quê? Alfa vezes π dividido por 180. Agora, se você conhece o R, que é o alfa vai ser igual a R vezes 180, isso tudo dividido por π. Então, essa conversão aí, eu geralmente não decoro essas fórmulas aqui embaixo, eu nunca lembro elas de cabeça. O que eu faço? Escrevo essa relaçãozinha aqui, é uma relação direta, proporcional, usa a regra de 3, multiplica cruzado e deduz aí as fórmulas à medida do necessário. Então, a gente tem uma afirmação verdadeira com duas constantes que a gente conhece, 180 graus corresponde a π, e agora eu tenho, uma delas eu vou conhecer, a outra desconhecer, e as relações são essas duas aqui estabelecidas. Certo, meninos? Deu para acompanhar até aí? Eu passei muito rapidamente, porque era mais uma questão de relembrar vocês coisas que vocês já sabem. Se eu tomei a liberdade de correr um pouquinho, o que eu quero mostrar para vocês agora são dois exercícios que eu separei da própria OBI, que estão ligados a esse tema. Então, vou resolver eles aqui em conjunto. Vamos começar por esse daqui. Open Link. Deixa eu puxar cá para cá para vocês verem comigo. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Vamos lá, vamos pegar um terminal para cá também. Opa, está abrindo aqui abas extras, eu não quero abrir abas extras, eu quero só aumentar. Muito bem, o primeiro problema, esse aqui que é o tira-teima. Um problema bem interessante, ele é de 2012, da segunda fase já, era o problema C da prova, e é um problema sobre questão de tênis. Você tem uma quadra de tênis no formato de um retângulo, cujos lados medem 36 por 78 pés, o que correspondem a 432 por 936 polegadas. Aí ele fala que no último Grand Slam da Austrália, o Nadal perdeu para o Djokovic, nos jogos mais bonitos dos outros tempos, contexto, mas que não influencia na solução do problema. E eles falam que muitas vezes uma jogada é tão rápida e a bola tão próxima da borda da quadra que o juiz pode tomar uma decisão que pode ser contestada por um dos jogadores. Para isso existe o tira-teima, que utiliza a imagem gravada do jogo para decidir se a bola estava dentro ou fora da metade da quadra correspondente a um dos jogadores. Então, considere que a semiquadra de Rafael Nadal corresponde a um retângulo de dois vértices com coordenadas 00, 432, 468. Então, vejam vocês, nesse ponto aqui, antes de continuar com o exercício, que eu estou com aquela representação número 2 de retângulo que eu citei agora há pouco, onde você caracteriza o retângulo pelo ponto inferior, aqui seria o inferior esquerdo, e lá o superior direito. Então, você tem o 00 à esquerda para baixo, e lá na direita para cima, 432, 468. O programa em questão aqui, o problema é, você deve escrever um programa que, para dadas as coordenadas x, y do ponto de contato da bola com o solo, determine se a bola bateu no solo dentro ou fora da semiquadra. Nota que se a bola bate na linha divisória, ela é considerada bola dentro. Então, a entrada é uma única linha, que tem dois inteiros x e y, que corresponde às coordenadas do ponto x, y, que a gente falou antes, em polegadas. E a saída, veja que é interessante que ele dá essa medida aqui em polegada,
E esse DPES aqui é só uma informação do problema, com uma curiosidade, mas esse 36 e 78 não entram na nossa solução em momento algum. E eu quero saber se entrou ou saiu. O que vocês acham desse problema? Um problema médio, fácil ou difícil? Acho que médio. Como você teria alguma ideia, Maria, para fazer a solução desse problema? Eu não lembro direito, os dados sobre a quadra diziam as coordenadas? Exatamente. Ele, né? ele quer considerar metade da quadra, que é esse retângulo, 00 ao 42, 432, 468. Ah, certo. E aí ele dá os dados de onde a bola vai cair, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, acho que, na verdade, acho que é fácil. Então, seria, tipo, verificar se o x e o y ficam entre o valor de x e y das coordenadas da quadra, não é isso? Exatamente, está corretíssimo. Esse problema geométrico de determinar se um ponto pertence ou não a uma figura geométrica, ele tem diferentes graus de dificuldades, Maria, a depender de qual figura você está lidando. A mais simples delas, as mais simples, na verdade, são os paralelogramos, né, que os lados são paralelos, o caso particular do retângulo e do quadrado facilitam muito esse problema, que são exatamente esse cheque que você acabou de me falar. Então, a função que resolve o problema, se eu conhecer o x e o y, é o que você falou agora. A gente tem a quadra na sua dimensão x variando de 0 a 432. Então, a bola só vai estar dentro se a coordenada x que ele me passou for 0 ou mais, mas for menor do que 432, não é isso? Isso garante que a bola está dentro da dimensão x, mas isso sozinho não me garante. Eu preciso verificar se a dimensão y também foi respeitada. E o y varia de 0 até 468, tá certo? Então, isso aqui é um cheque que me garante que pode ser feito porque ele não disse no problema, a gente está assumindo aqui, que esse retângulo é alinhado aos eixos ordenados, né? Que o 00 e o 468 aí, que delimitam quando a gente geralmente desses dois pontos, a gente está assumindo que eles são alinhados com os eixos, né? Então, o cheque fica simplificado. Se fosse um quadrado, seria semelhante, com a diferença que esse valor aqui que eu preenchi seria idêntico a esse daqui, né? O problema, quando é dentro de um triângulo ou de um polígono qualquer, aí se torna problemas aí mais sofisticados e tem solução dentro da geometria computacional para esses casos. Uma fórmula fechada, embora ela não seja tão óbvia à primeira vista, mas existe uma maneira de a gente ver, a depender se o polígono é convexo ou não, né? Se o polígono for convexo, é um pouquinho mais simples. Se o polígono não for convexo, ainda assim tem solução, mas ela é um pouquinho mais sofisticada. Mas para o nosso caso particular, você está coberta de razão, a solução é exatamente essa. Para terminar de resolver o problema, basta que eu declare e leia os valores de x e y e imprima na saída a solução do problema. Só que eu escrevi errado a solução lá, né? A solução é dentro ou fora, não é sim ou não. Então deixa eu corrigir isso lá para o nosso problema passar. Eu vou considerar isso daqui a resposta do meu problema. Se minha resposta é booleana, e eu tenho que converter de booleano para texto, né? Se é verdadeiro, a bola foi dentro. Caso contrário, a bola foi fora. Tá certo? Vou compilar esse código. A palavra alto significa o quê? Ah, sim. Deixa eu voltar lá no código para... Vocês me corrijam, porque eu estou tão habituado a escrever esses códigos que eu nem penso, né? Esse alto aqui, Maria, é uma facilidade que a gente ganhou do C++11 e diante, né? Para nossa alegria, os compiladores da UBI, das maratonas, hoje quase todos já aceitam o C++11 para frente, né? Só você pegar um juiz muito antigo. Tem alguns chineses ou russos bem antigos aí que não aceitam ainda. O alto é uma facilidade do C++ que ele permite você deduzir o tipo da sua variável a partir da sua inicialização. Então, como essa minha variável resposta foi inicializada, então essa expressão aqui vai computar o valor inicial dela, então, por meio dessa expressão, o C++ sabe que essa é uma variável booleana. Então, eu não preciso escrever bool aqui. Então, isso é muito útil, porque ela vai deduzir automaticamente o tipo para mim. Por exemplo, o retorno dessa minha função aqui é string, não é isso? Se eu quisesse armazenar o resultado aqui fora e depois fazer alguma coisa com ele, como no caso da nossa impressão, eu posso usar o alto de novo. Porque, de novo, a variável está sendo inicializada. O retorno dessa função é string, então esse alto aqui, o compilador deduz string para mim.
Então isso é bem legal porque tem alguns tipos... Esse aqui, no caso do bool, que são 4 letras, é a mesma coisa. String é 5, eu economizei só uma. Não parece tão útil, mas tem algumas expressões C++ que são muito feias, como o caso dos iteradores, que a gente usa o alto para deduzir uma expressão que a gente teria que digitar em uns 20 caracteres. Tá certo? Então, legal. E legal que essa palavra alto, ela veio do C, e nela no C++ não tinha muita utilidade, né? Que as variáveis automáticas do C, da primeira versão do C, eram variáveis que você declarava no corpo de uma função, né? Aí isso acabou caindo em desuso, porque os compiladores já eram capazes de deduzir o escopo das variáveis, então essa variável fazia parte essa palavra-chave fazia parte de ambas as linguagens e não era utilizada, porque era o comportamento padrão. Se você não declarar essa variável como alto, ela seria alto de todo jeito, né? Aí, no C++, ressignificaram ela para essa utilidade bastante legal, que é dedução de tipo. Veja você, só para finalizar essa discussão do alto, que na linha 14 eu não poderia usar o alto. E por que eu não poderia usar o alto aqui? Porque não tem nada que informe qual tipo seria, né? Exatamente. Como são variáveis que ainda eu vou preencher futuramente, eu não tenho esse valor inicial, aí eu não tenho esse recurso. Então a ideia é, você sabe com qual valor vai ser inicializado? Usa alto. Não sei, aí eu tenho que especificar o tipo. Tá bem? Ok. Obrigada. Vamos compilar. E é legal, você vai ver, se é uma coisa que você vai usar com uma certa frequência nos seus códigos, porque a gente ganha muito tempo, né? E ganha precisão também, porque em vez de a gente ficar tentando deduzir qual é o tipo, é melhor deixar o compilador fazer isso pra gente, né? Compilou direitinho, vamos ver aqui, testar os casos de teste. O primeiro é menos 2 e 200. Então, menos 2 e 200 é o primeiro caso. Opa, tira a teima. Então, é bola fora, tá certo. E outra é 432,10. 432,10, tem que dar bola dentro. Bola dentro, excelente. Vamos para o site da UBI. É muito legal esse site aqui, que para estudar você não precisa logar, não precisa fazer nada. Esse ponto é bem legal, é bem prático. Tira a teima, está aqui. Vamos submeter e vamos ver se eu não me equivoquei aqui na escrita do código, mas acho que é tão tranquilo que a chance de a gente errar é pouca. Pronto, está aqui. Passaram-se 10 casos de teste, e cada um deles a gente fez todos os pontos possíveis, 100 de 100. Tranquilo, meninas? Deu para acompanhar esse primeiro problema? Deu sim. Vamos para o segundo, que esse é um pouquinho mais trabalhoso. Mas não é difícil não, é só trabalhoso mesmo. Ele se chama Chocolate, é da mesma fase, da mesma Olimpíada. 2012, segunda fase. Se vocês tivessem feito essa Olimpíada, vocês teriam ido muito bem. Nesse problema do chocolate, eles usam esse país fictício da... eu não sei, Logônia, muitos problemas, isso é bem maioria do pessoal das maratonas, né? Então, por lei, nesse país, todas as barras de chocolate são quadradas. A Ana Maria tem uma barra quadrada de chocolate de lado L, então aqui é um problema já envolvendo quadrados. E ela quer compartilhar com algumas das colegas da UBI. Mas ela é uma boa cidadã e cumpre a lei. Então ela divide a barra em 4 pedaços de lado L sobre 2. Depois ela repete esse procedimento a cada pedaço gerado, sucessivamente, enquanto o lado for maior ou igual a 2 centímetros. Você tem que escrever um programa que, dado o lado L da barra inicial em centímetros, determine quantos pedaços haverá no final do processo. A entrada tem uma única linha, que é o inteiro, que é o L, que é o número de centímetros do lado do quadrado. E na saída deve ser impressa uma única linha, contendo um único inteiro, igual ao número total de pedaços obtidos por Ana Maria. O interessante desse problema é que o L pode ser razoavelmente grande, ele pode chegar até 10 elevado à quarta potência, ou seja, 10.000, né? Isso mesmo. Se você resolver para ele até 64, você ganharia 30 dos 100 pontos. Temos 4 casos de teste, 4, 9 e 2. Então, o caso 2 é muito fácil de visualizar, porque eu tenho uma barra já de lado 2, ela já está no limite da divisão, até 2 ele divide, então ela tem a barra de chocolate dela aqui, está um quadradinho, então ela vai dividir em 4 quadrados, 4 de 1 por 1. Então, essa é a nossa resposta, 4 quadrados. Já no caso 4 é interessante. Você tem aqui uma barra de lado 4. Então, quando você divide, você vai ter 4 barras de lado 2. Então, como cada um desses pedaços ainda pode ser dividido, cada uma delas cai nesse caso que eu acabei de citar. Então, de lado 2, eu gero cada uma delas mais 4 barras, 4 vezes 4, 4 vezes 4 barras de 1 por 1, né? Então, o resultado, 16 barras, que é a resposta do primeiro caso. E interessante é o caso 2, porque eu tenho uma barra 9 por 9. Então vamos avançar aqui.
Se eu tenho uma barra 9 por 9, o que vai acontecer? Quando eu fizer o primeiro corte, a primeira divisão, seriam quadrados de 4,5 por 4,5, não é isso? Então, eu tenho 4 vezes 4,5, 4,5. Então, eu tenho 4 barras, melhor assim, 4 barras de 4,5 por 4,5. Como 4,5 é maior do que eu queria ainda, uma barra de 4,5, ela é dividida em 4 barras de quanto? 2,25, não é isso? Então, essas 4 barras aqui de 2 por 25 ainda estão no limite do corte. Então, eu teria que pegar uma de 2,25 e dividir em 4 barras, que vai dar agora de 1 por 125, não é isso? Essas 4 aqui, isso aqui vai dar 4 barras de 1 e 125 por 125. Bem, uma dessas daqui gera 4 dessas, então são 16. Cada uma dessas 16, cada uma gera mais 4. Eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 16 vezes 4, 64, não é isso? Que é essa a resposta aqui. Conseguiram entender o problema? Sim. Agora, como é que a gente escreve isso em C++ ou C? Alguma ideia, Rafaela? Que às vezes a gente entende na prática e na tradução disso para C++ é que a coisa complica um pouco, né? Pois é, o problema é colocar no código. O que acontece? A gente pode, eu nem testei, a gente pode testar aqui juntos, se a solução usando ponto flutuante seria satisfatória, que seria replicar isso que eu estava fazendo usando ponto flutuante. Já que eu passei para testar para vocês, eu não usei a aritmética de ponto flutuante. Eu vou explicar depois o que eu fiz. Mas vamos tentar, a título de exercício, ver se é possível resolver esse problema usando a aritmética de ponto flutuante. Eu só preciso, como parâmetro de entrada, o inteiro L. Deixa eu já deixar pronta aqui a leitura da entrada para a gente. Eu vou ler o L e vou imprimir na saída o resultado daquela minha função lá, que vai ser o inteiro que corresponde ao número de barras. Muito bem. Então, o que vai acontecer? A gente viu que as sucessivas divisões, eventualmente, podem vir a dar um ponto flutuante, né? Então, eu vou preservar isso inicializando essa variável x com o L. E a minha resposta, essa sim tem que ser um número inteiro. Aqui eu posso usar o alto, eu vou deduzir. Aqui eu tive que usar o tipo para forçar, Maria, porque eu quero mudar de tipo, né, de inteiro para ponto flutuante. Aí, se eu usasse alto, o x continuaria sendo inteiro. Mas a minha resposta é inteiro, eu posso começar com 0, né? Aliás, a minha resposta começa em 1, né, não em 0, porque se eu não conseguir dividir a barra, que seria, veja que é até uma entrada possível, esse problema é o L ser igual, não, o L já começa em 2. Quer dizer que o L podia começar em 1, mas de todo jeito eu começo com uma barra, né? A cada divisão eu multiplico o número de barras que eu tenho por 4. Então, enquanto o x for maior ou igual que 2, e o x é ponto flutuante, por isso que eu botei 2.0, eu vou tomar duas providências. A primeira delas é multiplicar a resposta por 4. A segunda delas é dividir o lado atual em 2 unidades também. Certo? Ao final disso, eu tenho a resposta do problema. Eu estou simulando aqui, usando ponto flutuante, exatamente o que eu fiz agora, desenhando. Só que nem sempre isso dá certo, porque a aritmética de ponto flutuante ela é muito cheia de nuances, como eu expliquei para vocês logo nos nossos primeiros encontros, né? Então pode ser que a gente faça isso, é o procedimento correto, é o que está descrito no texto, a gente dá o azar de que não passar no juízo online por conta de erro de ponto flutuante. Eu estou formatando um problema para a prova de sexta-feira e deu justamente uma diferença. Eu fiz duas soluções, uma com e outra sem ponto flutuante, e de todos os 122 casos de teste, um deles não bateu. Aí quando eu olhei, naturalmente a solução só com inteiro estava correta e a de ponto flutuante não. Vamos compilar aqui o nosso programa. E vamos testar aqui para as entradas dadas. Para 2, deu 4, perfeito. A gente fez para 4 também e deu 16. E para 9, deu 64. Bem, para os 3 ali, passaram. Vamos ver se no site da UBI aqui, para os testes que foram preparados para esse problema, se vai ser suficiente. Se for excelente, se não for, eu já vou mostrar para vocês a versão usando só números inteiros. Acabou que a gente deu sorte, ó. Essa aqui foi mais que suficiente. Totalizaram 100 dos 100 pontos possíveis. Deu para acompanhar essa primeira implementação, Rafaela? Deu sim. Que replicou mais ou menos o que a gente fez? Tudo certo, Maria? Tudo certo.
Para finalizar, eu quero mostrar para vocês como é que eu faria sem usar a variável em ponto flutuante. E olha só que situação interessante. A gente começa com o lado L dado no problema. No primeiro processo de divisão, o L é atualizado para L sobre 2, não é isso? Se isso ainda for maior que 2, eu vou proceder com nova divisão. E a divisão de L sobre 2 por 2 vai dar L sobre 4. Se for possível, eu vou para L sobre 8. E vou fazer isso aqui até o máximo que eu consiga, que são K divisões. Então, eu vou conseguir fazer esse processo no máximo K vezes, onde o K depende naturalmente do L aqui em cima, mas em algum momento vai parar esse processo, né? Eu dividindo o L sucessivamente por 2, e em um momento ele vai ser menor do que 2. Então, a questão é, qual é o valor de K? Quantos são? Qual é o valor de K? Quantas vezes eu consigo fazer esse processo? O valor de K vai ser tal que 2. Eu vou conseguir fazer isso enquanto L dividido por 2K for maior ou igual que 2, não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? O L é conhecido, o L tem que ser maior ou igual que 2 elevado a K mais 1. Então, o L é dado no problema, o K está aqui. Se eu quiser saber o K exatamente, basta aplicar o logaritmo em base 2 em ambos lados. Tá certo? Então, o K tem que ser menor ou igual que o logaritmo em base 2 de L mais 1. Só que essa passada daqui para cá é que eu quero evitar, ponto flutuante, por causa do logaritmo. Então, eu vou me ater a essa expressão aqui. Então, eu vou continuar trabalhando esse laço enquanto L for maior ou igual que 2K mais 1. Tá certo? Enquanto L for maior que 2K mais 1, eu vou fazendo essas divisões. Então, voltando aqui para o nosso código, o que eu posso fazer? Enquanto L for maior ou igual, veja, não fiz nenhuma divisão ainda, K é o número de divisões. Não fiz nenhuma divisão ainda, K igual a 0, K mais 1 vai dar 1, 0 mais 1 vai dar 1, 2. Então, enquanto L for maior ou igual que... Eu vou botar uma outra variável aqui inteira aqui, que eu vou chamar ela de 2 elevado a K. 2K. Só para não falta de um nome menor. E eu vou iniciar ela exatamente com 2. Porque... pense no primeiro caso, quando é que eu posso fazer divisão? Eu posso fazer divisão enquanto L for maior ou igual que 2. Consegui fazer a divisão, a resposta é atualizada por 4, e aqui eu não vou dividir o L. Na verdade, eu vou aumentar o meu limite, vezes igual a 2. Então, eu tinha 2 elevado à primeira, aqui eu passo a ter 2 elevado ao quadrado, depois 2 à terceira, 2 à quarta. Então, eu vou fazer esse processo, veja que o L permanece sendo inteiro, e as potências de 2 que eu estou acumulando aqui também são inteiros. Então, eu não tenho ponto flutuante nesse código. Se eu compilar esse código aqui e testar os nossos casos de teste, vejam que eles vão continuar batendo. Ó, opa! Fiz alguma bobagem que deu laço infinito aqui. Aqui eu botei 2 aqui, né? 2K. Falei, mas não completei o código. Então, ó, o 9 deu 64. O 2 deu 4 e o 4 vai dar, naturalmente, 16. E é uma curiosidade que é muito bom, meninas, para vocês testarem os códigos de vocês, que nos casos de teste não cobrem, naturalmente, todas as possibilidades. Mas uma que a gente pode testar, até para ver se o nosso código faz sentido, é você ver os casos extremos, né? O menor caso está testado aqui, que é o 2. Mas o maior caso, que é 10.000, 10 a quarta, lá não está. A gente pode rodar aqui e ver se o nosso código não fica pendurado, demorando muito, e se a saída é razoável, né? Aqui é 67, 10 e pouquinho, isso ainda cabe no int. Na primeira vez que eu fiz, eu botei no long com medo dessas multiplicações por 4 estourar alguma coisa, mas se porventura eu tivesse usado um short int aqui em vez de um int, olha o que aconteceria. Como é importante a gente testar os casos mais extremos. Aí a gente já sabe que vai dar overflow, mas só para a gente ver na prática, viu? A resposta dá 0. E mesmo eu não sabendo qual é o valor exato para 10.000, eu sei que 0 não é. Porque aqui é o número de chocolates, eu tenho pelo menos uma, na pior das hipóteses, 0. Ou um número negativo não faria sentido, né? Então esse 0 aqui já mostra que não é alguma coisa aconteceu ruim na tipagem. Se porventura tivesse estourado o int, e coubesse só no long, que é o caso aqui, deixa eu voltar, esse código está certo. Se os limites da OBI fossem um pouco mais agressivos, em vez de 10 a quarta, fosse 10 a quinta ou 10 a sexta, olha o que poderia ter acontecido. 10 a quarta deu certo,
10 à quinta, já deu overflow. E veja porque eu compilei com as flags para me avisar de overflow. Vou mostrar para vocês depois quais são. Mas se eu tivesse compilado sem nenhuma flag de aviso, esse código daria 0, como deu aquele outro, tá vendo? Erro de overflow. E para resolver isso, eu precisaria de um tipo maior. Aí eu trocaria para long long. Veja que ao trocar aqui para long long, o único pedaço do código que eu precisaria mudar era ali. E mesmo sem as verificações de overflow, agora daria o número correto, porque o long long comportaria. Tá certo? Se eu mandar esse código lá para o OBI, só para a gente finalizar, ele deve passar também. Então veja que aqui, além de falar da geometria, eu quis retomar esse tema que a gente falou anteriormente sobre ponto flutuante, número inteiro, long long, para a gente reforçar essas ideias aí na cabeça. Deu para acompanhar? Aí, também passou como aquele primeiro tinha passado, só que sem usar ponto flutuante. E isso aí, só para finalizar, meninas, é uma coisa que a gente tem que pensar sempre. Problema geométrico. Tem muito disso, não são os únicos, mas são bastante prominentes as presenças de expressões que envolvem ponto flutuante, como esse logaritmo aqui. Dá para evitar de usar ponto flutuante? Dá. Então, faça com inteiros. Não dá de jeito nenhum. O que você vai fazer? Tentar primeiro com double, já de cara. Nem tenta float, que float não tem precisão suficiente na maior parte das vezes. E pode ser que o double não seja também suficiente. Aí você troca para long double, aí você amplia a precisão sob a custa de um tempo de execução bem mais alto. Por isso que eu não recomendo que você já comece sempre em long double, porque se você começar por lá, pode ser que estava certo e você vai tomar um TLE. Então, o double é um bom ponto de partida. Ele é mais preciso que o float, mas ainda assim é rápido o suficiente na maior parte das situações. A precisão não foi suficiente, troque para long double, tá bem? Perguntas para a gente finalizar por hoje? Se tiver exercício também para a gente praticar antes de sexta-feira, aí isso é bem legal. Eu vou fazer a separação dos exercícios que a gente vai fazer na sexta, Maria, e eu separo alguns também e aviso amanhã mesmo. Porque okay. Eu procurei, eu estou categorizando todos os exercícios da UBI dentro dessa ementa deles mesmos, né? Então, cada dia eu vou botando um ano a mais. Eu já cheguei em 2012 e só tinha esses dois de geometria, né? E eu quis trazer de exemplos para gente, mas eu vou continuar categorizando para poder botar na nossa atividade de sexta e eu boto alguns para vocês praticarem também. Ótimo, perfeito, então. Tá certo? Alguma pergunta, Rafaela? Nenhuma. Então tá bem. Eu vou ver essa questão da nossa agenda de trabalhos, né? Para a gente estar num projeto maior, a gente não decide sozinho. Eu vou conversar com as outras colegas do Boss e divulgo para vocês lá no Telegram como é que quando a gente vai retornar nossas atividades em relação ao próximo semestre. Se na primeira semana de aula, se um pouco antes, mas eu divulgo para vocês. Mas de toda maneira, a gente tem mais uma atividade essa semana ainda na sexta-feira, tá bem? Ok. Fantástico. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Hoje eu consegui respeitar direitinho o horário, né? 17 em ponto. Vou encerrar aqui a gravação para as colegas que vão assistir depois no YouTube. E a gente se vê, então, na sexta-feira, tá bem? Lembrando que as